Olá galera, tudo bom? Eu sou a professora Suliane Michele e hoje eu estou aqui com mais esse novo desafio que é gravar videoaulas para vocês. E eu fiquei encarregada com a disciplina de língua portuguesa. Eu sou Suliane Michele, Souza de Almeida e vou estar trabalhando com as turmas da terceira etapa do EJA. Gêneros textuais e os gêneros jornalísticos. E para começarmos a falar sobre o nosso gênero jornalístico, temos que lembrar o que é gênero textual. Então, para isso, eu trouxe aqui uma síntese do que é gênero textual. Você lembra o que é gênero textual? Não? Então vamos ler aqui um pouquinho, ok? Os gêneros textuais são as classificações usadas para determinar os textos de acordo com suas características em relação a um contexto. Ou seja, pessoal, o gênero textual é identificado como base no objetivo, na função e no contexto do texto. Essas são as características do texto que determina a qual gênero ele pertence. Tá? Lembre-se, bora lembrar aqui que os textos, tanto os escritos quanto orais, têm o objetivo de estabelecer algum tipo de comunicação, têm o objetivo de passar algum tipo de informação, tá, pessoal? Agora vamos falar do nosso queridinho, nosso escolhido gêneros jornalísticos. Basicamente, os textos jornalísticos ou os gêneros jornalísticos são todos aqueles vinculados em jornais, em sites e revistas, além dos programas de notícia na televisão e do rádio, até mesmo do YouTube. Você que assiste aí, gosta de estar acessando o YouTube, Instagram. Então nesses meios eu vou ter os textos jornalísticos, está incluso os gêneros jornalísticos. E a característica em comum presente a todos os tipos de textos jornalísticos é o objetivo de informar o leitor, o telespectador, ou mesmo o ouvinte sobre algum acontecimento, algum fato, algo que está acontecendo ao seu redor, ao seu meio, né? O que está acontecendo na sociedade. As principais características dos textos jornalísticos, dos gêneros jornalísticos, são a linguagem clara. Todos os textos jornalísticos têm que ter uma linguagem clara, tem que ter uma objetividade e a prestação das informações completas sobre o assunto, ok? Sendo assim, pessoal, para melhor compreender qual é a função desses textos, eu separei aqui para vocês 6 gêneros jornalísticos. Eu tenho a notícia, a reportagem, a entrevista, o editorial, a carta ao leitor e o artigo de opinião. Lembre-se, pessoal, os jornais e revistas são compostos de uma grande variedade de gêneros. Então, eu vou ter jornais, eu vou ter revista, que eu vou ter todos esses gêneros presentes dentro dele. Eu vou ter revista que eu vou ter só entrevista, eu vou ter revista que eu vou ter só reportagem, ou então artigo de opinião. Da mesma forma eu vou ter jornais. E isso, lembrando que eu vou ter os jornais em vários tipos de meios de comunicação, tanto escrito, quanto virtual, quanto apresentado pela televisão, ok? E para começarmos, temos a notícia. Notícias e reportagem ocupam um grande espaço no mundo moderno, visto que as pessoas estão cada vez mais sedentas por informações. Hoje em dia nós queremos estar atualizados de tudo que está ocorrendo ao nosso redor, né? Então queremos saber todo tipo de informação, seja ele sobre o meio ambiente, sobre fofoca, sobre política. Então a gente sempre tem que estar cercado de informação. E um bom texto informativo precisa ter algumas qualidades. Por exemplo, informações confiáveis. Eu não posso estar vendo notícia ou fazendo reportagem com informações que não sejam confiáveis. E eu tenho que concentrar-se no assunto específico. Uma notícia tem que se concentrar no assunto próprio, no assunto específico. Eu não posso começar falando sobre o ocorrido da dengue, o índice da dengue no país e terminar falando sobre o coronavírus. Se eu começar uma notícia sobre um determinado assunto, eu tenho que completar ela, eu tenho que dar início, meio e fim a essa notícia. Da mesma forma, essa reportagem.
Notícias e reportagens também têm que ser objetivas, porque o meu leitor, o meu telespectador, ele cansa rápido, né? Se ele pegar uma notícia muito grande, que geralmente se levar 2 páginas ou um editorial inteiro, o meu telespectador, o meu ouvinte, ele vai cansar, não vai querer mais ouvir. Então eu tenho que ser objetivo, eu tenho que me ater aos fatos, aos pontos específicos das informações. Para quem vai produzir a notícia, para quem vai produzir a reportagem, tem que ser isento, ou seja, não pode misturar informação com opinião. Se eu vou dar uma informação, eu não posso opinar sobre essa informação. Se eu vou falar sobre política, eu não posso opinar sobre a política, porque eu só estou transmitindo uma notícia, só estou repassando uma notícia, tá? Muito importante, tá, pessoal? Muito importante lembrar que a notícia é um gênero informativo, a matéria-prima dos jornais, e ela pode ser vinculada em vários tipos de meios de comunicação, como revista, internet, televisão, sites, tá? Até mesmo rádio. É um texto que tem como objetivo informar o leitor. Lembrando que notícia, todo gênero jornalístico tem como objetivo informar o leitor. Ok? E aqui, pessoal, eu selecionei para vocês 3 tipos de notícia. Uma veiculada por site, uma veiculada por jornal e outra veiculada por revista, ok? Só para vocês verem como notícia está em diferentes meios de comunicação. E agora vamos falar da reportagem, que não é tão diferente da notícia, tá? Mas é um gênero jornalístico, que permite ao leitor conhecer um fato com maior profundidade, por se apresentar normalmente ampliado com dados estatísticos, fotografias e opinião do jornalista e de pessoas envolvidas no assunto, tá? Lembra que eu falei que notícia eu não posso dar a minha opinião, mas a reportagem eu posso dar opinião, ok? Até mesmo porque está dizendo aqui, ó, ele é ampliado por dados estatísticos, fotografias e opinião do jornalista. O jornalista pode dar sua opinião quando ele está fazendo a reportagem. Aí, para vocês terem ideia, eu coloquei para vocês aqui 2 tipos de reportagem, ok? Vocês podem ler aí com calma. Uma sementinha mágica e mágica, e o outro, mercado de trabalho exige profissionalismo. São reportagens aprofundadas sobre determinados assuntos, ok? Então vamos falar da entrevista. Você já deu uma entrevista? Você já viu uma entrevista? Legal, né? Entrevista é quando eu quero entrevistar alguém sobre determinado assunto, e geralmente a gente sempre entrevista pessoas especializadas, pessoas específicas que saibam falar do assunto que queremos. Então vamos ler aqui um pouquinho. Os jornais e revistas muitas vezes apresentam também um espaço destinado à entrevista, com o intuito de levar o leitor à fala de um expert, de uma pessoa especialista de algum assunto de interesse social. Normalmente sempre são entrevistadas pessoas especialistas no assunto a ser comentado, pessoas especializadas, pessoas que saibam falar do assunto. E para isso, para uma entrevista, tem um processo. O processo para aquisição das informações desejadas poderá passar pela gravação da fala do entrevistado, a transcrição do texto oral e depois a transposição do texto oral para o texto escrito, o que denominamos de retextualização. Ok? Aqui embaixo temos um exemplo de uma entrevista. Temos um repórter entrevistando o Zezinho sobre o jogo dele. Você pode ler, uma charge muito legal, tá? Esse processo envolve uma série de operações textuais discursivas, tais como eliminação das marcas da oralidade, adequação da pontuação e introdução de parágrafos, retirada das repetições e redundâncias, reconstrução de estruturas truncadas, reordenação tópica do texto, reorganização da sequência argumentativa, agrupamentos de argumentos condensados, tá? Isso quando eu quero transformar uma entrevista oral em uma entrevista escrita, tá, pessoal? Aí temos o editorial.
O editorial é um gênero textual com finalidade persuasiva de convencimento, de convencer alguém. Normalmente é escrito pelo editor-chefe do jornal ou da revista. Um meio do próprio órgão expressar formalmente sua opinião a respeito de algo que aconteceu ou está acontecendo na sociedade. E, como representa o ponto de vista dos editores, não possui assinatura, ok? O editorial é um meio do próprio órgão se manifestar sobre determinado assunto. Aí aqui embaixo eu coloquei um exemplo de um editorial, que é do Jornal Brasil, que tem como título As Últimas Palavras, ok? Aí temos carta ao leitor. Carta ao leitor. O que é carta ao leitor? É quando eu faço uma carta que é direcionada ao meu público e geralmente é vinculada por jornais e revistas, ok? Esse gênero discursivo visa estabelecer diálogo entre leitores ou de leitor com editor. A carta é um instrumento que possibilita discordar, comentar, reclamar, elogiar ou denunciar um problema de interesse social. É uma forma de o leitor expressar seu ponto de vista ou tecer comentários sobre algum assunto em questão ou matéria publicada. Ok, pessoal? Aqui eu trouxe 2 exemplos de carta ao leitor, lembrando que carta ao leitor é um gênero discursivo que visa estabelecer um diálogo entre o leitor e o editor. Aí por último temos artigo de opinião. Artigo de opinião já está dizendo, é um artigo onde eu vou manifestar a minha opinião. Esse gênero costuma circular em revistas e jornais, os quais normalmente possuem uma seção específica para tal. São textos escritos de modo geral por especialistas no assunto ou pessoas reconhecidas na sociedade que tomam uma posição diante de um fato polêmico veiculado em edição anterior ou algo de interesse social. Lembrando, artigo de opinião, pessoal, é aquele artigo onde eu posso expressar minha opinião, principalmente especialistas do assunto. Se eu vou falar sobre política, eu posso fazer um artigo de opinião procurando um especialista sobre política para que ele possa se manifestar em prós e contras. Ok? E aqui finalizamos a nossa aula sobre gêneros textuais, sobre nossos gêneros jornalísticos, os gêneros que vemos no nosso dia a dia, tá? Nós vemos gêneros jornalísticos na internet, na televisão, no rádio, revistas, jornais. Então, em todos esses meios está presente os nossos gêneros jornalísticos.